Todas temos uma caminhada e a caminhada de cada pessoa é bem diferente e muitas vezes olhamos para uma pessoa e pensamos, esta pessoa é assim, sua caminhada provavelmente foi assim. E em geral sempre pensamos que a caminhada da outra pessoa foi muito fácil e que Deus estava com ele e só tinha favores e tudo corria-lhe bem. E por causa disso que ele está onde que ele está agora. Mas na vida real não é assim. Todos nós temos uma caminhada, nós passamos para várias coisas, temos de tomar opções, decisões, passamos dificuldades e isso nos faz daquela pessoa que nós somos hoje. E hoje nós vamos falar de novo com a Marieta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marieta. Ou bem-vindos. Obrigada. Na última vez nós falámos, né, como que se converteu, né? E até hoje estava a dizer que... Daqui a pouco estava a dizer que a Terra é uma coisa dramática, né? O que é que eu estava a falar? Que a sua tia estava a dizer que a maneira como eu vivia, aquela violência que eu tinha dentro de mim, aquela revolta. A minha tia diz que eu não sei para onde é que a Marieta foi, mas Deus entrou na vida dela, porque eu mudei a maneira como eu agia, como eu pensava. E Deus muda mesmo a nossa vida, Bispo, muda. Eu acho que aquela revolta também era porque eu sentia um vazio, mas eu sentia mesmo um vazio. Eu tinha uma coisa aqui dentro que eu não sei explicar. E depois, o que mais me doía era que eu não podia chorar, porque eu tinha irmãos mais novos. Eu não podia chorar à frente deles. Eu tinha que fazer cedências, porque o meu pai não conseguia fazer tudo. Eu tinha que abrir mão de muitas coisas da minha... Eu acho que eu não tive nem... Coisas das crianças, não tive nada disso. Eu tive que abrir mão por causa deles. Então eu sentia um vazio aqui dentro. E este vazio, às vezes a gente fala isso, é verdade. O meu foi preenchido com Deus. Foi Deus que preencheu. Sim. Porque como tinha uma relação boa com o meu pai, eu senti e sinto Deus como o meu pai. Era como se fosse uma coisa que me envolvesse. Era alguém que eu não via, mas eu sabia que cuidava de mim. O Bispo não vai... Tantas coisas aconteceram na minha vida. Eu já passei por várias situações de perigo, mesmo perigo, e Deus literalmente enviou anjos para me livrar. Uma vez foram à minha casa porque estavam à procura de alguém e prenderam muitas de pessoas. Isso foi no tempo da guerra? Foi quando foi? Foi antes. Foi antes. Ninguém me viu. Eu estava a dormir, as Sim. pessoas não me viram. Uma vez eu vinha da igreja, tinha um rapaz com arma, ameaçou-me. Do nada apareceu um senhor, que eu não sei quem é, e eles viram o senhor, fugiram. Uma vez, tantas coisas já aconteceram. Eu tinha e tenho a certeza que desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tenho alguém muito forte, muito mais forte, que cuida de mim, que Sim. me... E esse Deus, que eu agora sei que é Deus, tirou de mim toda a raiva, toda a ira, porque ele cobriu aquele vazio que estava ali, que era a falta que eu sentia da minha mãe. Eu hoje fecho os olhos, Bispo, eu não me lembro do rosto da minha mãe. Também era muito nova, mas há fotografias, não me lembro, não sinto. Tipo, como é que ela era? Não sinto. É como se Deus entrasse aqui dentro e suprisse essa necessidade. E quer dizer, teve uma mudança drástica na sua vida. Sim. Mas ao outro lado, conta, né, que a sua conversão, na verdade, não era assim uma coisa muito grande. Não isso. Então, não. Quer dizer, Deus, ele sabe o que é que ele está a fazer. Não precisa estas experiências tão dramáticas. Às vezes é só um toque, alguma coisa que a pessoa sente bem, é Deus entrando e tem como resultado uma vida dramática, é verdade. Mudança dramática. Eu lembro-me dos meus amigos, eles, de certeza que eles vão ver isso e eles vão se lembrar que nós, quando éramos muito novos, eu dizia, eu também quero cair, quero também sentir uma coisa assim que toda a gente diz que sente, porque às vezes estávamos em reuniões e o bispo, o pastor punha a mão e toda a gente caía. E eu era mesmo assim, eu era uma benção. Eu ficava assim na reunião, olhava para um lado e para o outro, todos caíram menos eu, tipo, dava-me vontade de cair também. Sim, eu vou dizia, fazer de conta, não. Quase. Opa, eu quero cair. Depois, naquela altura, no princípio da igreja, era a altura das profecias. Toda a gente dava profecia, menos eu. Eu dizia, meu Deus, e as pessoas tinham revelações, a Bíblia, e Jesus saltou da Bíblia, e não sei o que, eu disse, eu devo estar mesmo mal, mas Deus não fala comigo. Eu lembro-me de eu estar a comentar isso com uma amiga, minha cunhada, e eu disse assim,
Sinto arrepio, não sinto. Deus fala, não fala. Eu vou servir pela fé. Eu acredito, vou fazer de conta que Deus está mesmo aqui. E é uma imagem tão engraçada, Bispa, que eu criei ao longo dos anos. E às vezes aquilo já foi desenvolvido de tal maneira que eu às vezes estou a cantar e eu, como criava aquela imagem, vou fazer de conta que Deus é o meu Pai bem grande e está mesmo aqui. Às vezes eu estou a cantar, Bispa, parece que não está ninguém, e eu vejo, parece que Deus está, sou eu e Ele, nós dois ali. Pai, estás aqui. E foi assim. Hoje, claro, com a experiência, com a idade, nós também temos outra maneira de lidar com Deus, mas sempre desenvolvi essa coisa do Deus grande, o meu Pai. Entretanto, na última vez quando falámos, estávamos a acabar, né? O tempo acabou. A Mariette gostava muito, já estava a trabalhar tempo integral, né? Sim. Casou com o Paulo, homem de Deus, tal. Só que ele tinha uma coisa que você disse: não, homem de Deus também não. Também não, né? Não estamos lá ainda. Mas pronto, ele era servo de Deus. Era servo de Deus e gostava de Deus. Mas ele não trabalhava na igreja. Sim. E eu não queria influenciá-lo. Aliás, o Paulo é uma pessoa que não vale a pena. Ele é melhor só orar, ele é que sabe. Sabe, não, ele é que Deus tem que falar com ele. Sim. Então eu dizia: pá, Deus fala com ele, tu é que sabes o que tens esperado para ele. E muitas pessoas o tinham convidado e ele disse que não. Não. Sim, ele contou. Mas eu acho graça, Bispo. Ele ia às cruzadas. O Paulo era capaz de tirar uma semana de serviço, nem que fosse sem salário, para ir viajar. Ele trabalhava aonde? Quando nos casamos, ele estava numa organização não governamental que apoiava crianças, não sei o quê. Okay. Depois, ao longo do caminho, depois da formação, ele trabalhava num escritório de advogado e dava aulas numa universidade e também trabalhava num banco. Pronto. Então ele tirava-se uma semana para... Sim. Vou viajar, vou sair, vou viajar nas coisas da igreja. Ele não tinha problema nenhum, mas trabalhar connosco ali, não, isso não é para mim. Ele dizia: isso não é para mim. Eu quero estar na ONU, nas organizações. Epá, Bispo, disse: onde é que eu fui meter? Mas eu não estou enganada. Até que um dia, nós estávamos no Parque das Nações, o apóstolo chamou: Deus está a falar com pessoas aqui. Epá, eu pensei que são pessoas ali. Tipo, Deus está a falar com pessoas ali. Não está a falar com a pessoa do meu lado. Deus está a falar com pessoas aqui. E Deus não sei o quê, aquelas coisas da convenção, Bispa. Eu estava de olhos fechados. Né? Eu estava numa convenção no parque. Eu estava de olhos fechados. Quando eu abro os olhos, ele estava sozinho, de joelhos, lá à frente. Você onde está o Paulo? Não, eu não acredito. Eu lembro-me que estava uma pastora ao pé de mim. Ele olhou para mim e disse: já está. Disse mesmo assim: pronto, já está. Pronto, nessa altura foi quando a igreja lá fechou e não sei o quê. Eles tiveram que... Ele e um grupo de jovens de louvor são advogados, então ajudaram aquelas coisas todas. Até que um dia depois, no ano seguinte, voltamos aqui para Portugal. Então, ele entrou tempo integral mesmo antes de fechar? Ou não, nem entrou? Não. Porque, entretanto, a igreja fechou. Ele ia lá, ajudava, ele e os outros ajudavam, e como aquilo trouxe assim uma grande revolução lá na nação, nós depois viemos no ano seguinte, viemos de cantar, o apóstolo entrou no café, no Alternativo, encontrou-nos lá sentados com a nossa fardinha e disse assim: há uns jovens aqui, não sei o que, quero falar convosco. Por favor. Eles entraram para a sala. À noite ele diz-me assim: o apóstolo convidou-nos. A todos, convidou-nos a... Queremos vir trabalhar com ele. Eu disse: e então, o que achas? Eu disse que sim. Disse para eu querer cair da cadeira. O quê? Tu disseste o quê? Disse que sim. Eu disse: Paulo, a sério? Estás a brincar? Não, eu disse que sim. Porque ele diz que aquele dia que ele foi à frente, ele estava chateado porque naquela altura muitos pastores ficaram com coisas da igreja, tomaram posses das coisas da igreja e prendiam pessoas e ninguém fazia nada. As pessoas, tipo, até tinham medo de dizer que eram da igreja, coisas assim. E ele foi a Deus e disse assim: são todos uns cobardes, medrosos, não sei o que. Ele estava a dizer a Deus. E Deus disse: não, porque pessoas como tu não querem servir, não querem abraçar essa causa, é por isso que a igreja sofre. E ele disse, aquele dia, disse: não, está fixe. Então eu vou. E ele disse: não, fiz um pacto, que ele disse, fez lá um contrato com Deus. E eu disse a Deus que eu ia. Eu disse: ai meu Deus,
A sério, Paulo? Disse, eu pensei que fosse só tipo convenção, aquele envolvimento Sim, e tal. E ele depois esteve aqui, não sei o quê, na altura ainda a trabalhar com as cenas da igreja, não sei o quê. Até que 2 anos depois, o apóstolo pediu para a gente vir para aqui. E ele tipo, despediu-se, deixou lá as coisas dele, agarramos na nossa mala, oferecemos as coisas todas, viemos com 2 malas e as crianças e chegamos aqui. Entretanto, já tinhas crianças, né? Já tinha as crianças. Como que faz a diferença ter as crianças no meio da sua caminhada? Faz muita diferença, bispo. Faz muito. Porque eu costumo dizer, uma coisa é correr sozinha, outra coisa é correr com 2 crianças. Mas eu dou graças a Deus porque tanto o Paulo, que não tem razões de queixa, ele é mesmo uma bênção, é um amigo, é meu marido, é uma pessoa que eu gosto de estar ao lado dele. As crianças e tudo que Deus me dá, eu entendo como talentos. Sim. Até a voz, bispa, não sou assim uma pessoa que, quando era criança, cantava, não era nada disso. Sim. À medida que eu fui cantando, Deus foi acrescentando também qualquer coisa na minha voz. E também muito estudo, porque eu sempre tive professores para me ensinarem a cantar, como é que se respira, porque eu já sabia que não vale a pena, não era, eu costumo dizer, não era assim como as cantoras natas, então tive que aprender. E para mim as crianças, tanto crianças como o Paulo, como tudo, são talentos que Deus me dá. E eu digo sempre a Deus, por mais que me dês tudo, eu não vou deixar que as minhas bênçãos roubem aquilo que eu tenho de ti, porque eu acho que a minha bênção final é estar com Deus. A minha bênção final é estar com Ele no fim. Então, eu sempre levei elas para todo lado, bispo. Eu ia para os ensaios com as miúdas, mesmo... Qual a diferença de idade delas? É 2 anos e meio, quase 3. Agora a Eza faz 18, a Sara tem 15. Então, nunca foi impedimento. É complicado, mas temos que olhar para o foco. Temos que olhar para o foco. Elas são as minhas bênçãos que Deus me dá marido, dá filhos, mas o principal é Ele, não é nada, é complicado. E depois temos que, entre aspas, arrastá-los para todo lado. Sim. Porque o apóstolo costuma dizer que o maior testemunho não é nós pregarmos, né? Sim. A Bíblia diz isso, a Bíblia não. O maior testemunho é eles olharem para nós e desejarem ser como nós. E gostarem de ver, não. O meu pai e a minha mãe são servos de Deus. A minha mãe é uma serva de Deus. E viver aquilo. Então eu esforço-me, faço o meu melhor para passar essa ideia delas, para elas terem gosto pelas coisas de Deus, terem prazer de estarem na casa de Deus, nas coisas de Deus. E também fica mais fácil. Sim. E Deus também me deu umas filhas não muito difíceis. Claro, então. Talvez até Deus, só que a Marieta logo se pronto, porque estava na presença de Deus, Deus estava lá, então pronto. Então, estava em Angola, depois vinha a Portugal, né? Sim. Como foi esta mudança aqui para Portugal? Bispa. Né? Cultura, tudo. Comida. Comida? Não era assim tão, quer dizer... Acabei de falar com o Bispo Garrido, que disse que é uma maravilha a comida aqui em Portugal. A comida em Portugal é uma maravilha, só que eu acho que os temperos são diferentes. Em Angola, eu sentia a diferença até da cebola. A cebola parece que não era a mesma, a salada não era a mesma. Epá, não sei se é por causa do conservantes, essas coisas todas. Lá é tudo muito mais natural. E quando cheguei até apanhei uma coisa no estômago por causa da comida. Pois. Era diferente, bispa, meu Deus. A igreja, eu acho que o que mais o choque maior foi a igreja, os horários das reuniões. As horários? Bispa, as reuniões lá são às 19, às 21, 22 nós já estamos a dormir. Pois. Bispa, eu chegava em Alvalade, eu disse, oh meu Deus, eu tenho que pôr um palito nos olhos, porque é muito tarde, tarde. Agora a gente já está aqui no sangue, já está habituado. Para mim, foi a comida, foi... a igreja e depois é mesmo cultural, porque a África, África é abraço, é barulho, é aquela coisa e eu sou assim. E chegar aqui, o abraço com o amor de Jesus, bispa, eu tenho uma... lá na Amadora, uma irmã, que eu gosto muito, agora estamos nessa altura da pandemia, não podemos, ela diz-me assim, ela é portuguesa, a pastora quer um abraço à portuguesa ou à angolana? e então a portuguesa dá-se aquele abraço, respeito, mas a angolana é que ela aperta, é o barulho. E eu sei, para mim fez muita diferença essa parte.
E tudo, a escola, as miúdas, das duas miúdas, a Uesa, a mais Na velha. época, elas tinham quantos anos? Ixi, a Sara tinha 5, Sim, era pequenina. A Uesa tinha 8, são quase 10 anos já. sim. Então, ela talvez a mais velha notou mais. Sim, notou mais, chorava. Uma vez chorou, disse que queria ir embora, que ninguém gostava dela. Foi difícil, mas hoje é completamente diferente. Mas o estar aqui também em Portugal ajudou-me um bocadinho. E o ir para a igreja, para a igreja onde nós estamos nesse momento. Sim, porque quando vocês chegaram Sim. não tinha igreja, né? Não, Estava no louvor. Nunca tínhamos tido igreja. Ah, nunca? Nunca? Não, eu E depois? aprendi a ser pastora aqui, Sim, sim. de igreja. Então isso foi como? Estava aqui no louvor e depois de repente... É pastora. Lembro-me da Bispa Cristel uma quinta-feira, foi lá nos levar. Eu achei graça que a Bispa foi mesmo assim. A partir de hoje, eu trouxe aqui um novo casal. Conhecem o caminho? Conhecemos. Venham atrás de mim. A Bispa chegou lá na Amadora. Olha, está aqui o pastor, não sei quantos. São os nossos pastores. A Bispa foi embora e ficamos vocês não nós. sabia? Talvez alguém me disse para eu fazer e eu pensei, eles já Nós lá sabiam. para a igreja. Eles olhavam para nós e nós para eles, tipo, ok, como é que se faz isso? Acho que houve aí uma falta de comunicação qualquer. Opa, sério, mas foi engraçado. E Bispa, digo-te que também ajudou imenso estar aqui, ter ido para lá, ter ido para aquela igreja, porque eu era pastora em Angola já e tinha um departamento enorme, mas uma coisa é ser pastora do departamento, Sim, claro. a outra coisa é ser pastora da igreja. Sim. E eu costumo dizer, pastor cheira a ovelha. Sim. E os irmãos, falo dos meus, peço desculpas, são muito amorosos. Eles, a sério, Bispo, eles são demais. Eu lembro-me eu no louvor, nós éramos como se fôssemos militares. Eu ligava para eles, olha, a escala é essa e cumpra-se. Essa é a escala. Depois ligava, olha, agora já mandaram trocar o grupo, portanto, este grupo já não é, agora é outro. Assim, mas aqui em Portugal não é assim. Eu tenho uma irmã, ela ligava-me, ai, pastor, põe-me os pés, doida, põe a mão lá no pé, vamos orar. Depois eu dizia, e não vem à igreja? Pastor, está frio, hoje é no domingo, opa, sério. Adoro, gosto imenso. E o estar aqui, o ser pastora de igreja, eu acho que todos nós estamos na igreja há muito tempo, deveríamos passar por essa experiência, é muito bom, porque você cresce com eles também. Ali também nós vemos as nossas fragilidades, vemos as nossas debilidades e depois, para mais, nós crescemos quando ajudamos outros. Sim. E o estar lá com eles, o passar lá na igreja, isso ajudou-me a estar aqui. Esqueci que eu já não era daqui, esqueci-me que eu tinha vindo de Angola. Eu queria estar lá, queria fazer crescer aquele trabalho, queria ajudar o meu marido, queria crescer com eles. E hoje olho para eles, muitos eram miúdos, já passaram 10 anos, hoje têm família, têm filhos, têm não sei o quê. Eu fico orgulhosa, tipo, fogo, sim senhora. Consegui, passamos momentos bons, momentos maus, mas Deus se usou de mim para ajudar também essas pessoas e eles também ajudaram a mim. Sim. Pronto, hoje é como se eu sempre vivesse aqui, como se eu sempre fizesse parte dessa Então, grande família. durante esta época que eu estava aqui em Portugal, bom, foi tudo, quer dizer, não foi fácil, mas quer dizer, você também tive que fazer certas opções, quer dizer, o diabo mudanças. atacava... Atacava na mente, atacava nas emoções, mas Deus sempre ajudava, Bispa, Deus sempre... Porque para mim era tudo novo, o louvor era novo, as pessoas eram novas, a igreja é nova, mas Deus ajudava-me. Qual, na verdade, você acha que é a decisão que a pessoa tem que tomar? O que é que faz que a pessoa vence, que a pessoa não desista ao meio do caminho? Bispa, a primeira coisa é o princípio. Deus me chamou, Deus me escolheu. Eu digo sempre assim, Ele não se enganou. Sim. E em qualquer lugar que Deus nos coloca, Ele vai conosco. Ele nos põe aquele coração. Porque, Bispa, para algumas pessoas que me conhecem há alguns anos, eu era muito angolana. Eu gostava de Angola, aquela cultura, aquela vida, aquela vivacidade. Eu cheirava Angola, que era a minha terra. Eu gosto daquilo. E eu olho para mim, hoje, a primeira vez que eu fui a Luanda, depois meu pai esteve doente, então eu fui. Depois já está em Portugal? Sim. Eu olhei para aquela igreja que me viu a nascer, aquele golfe, aquelas pessoas que eu amo, que não sei o quê.
eu perguntei-me assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu perguntei-me, e eu admirada disse, Sim. que sentimento é esse? Mas eu sou daqui, eu nasci aqui. Sim. Mas eu não me identificava, eu já não fazia parte daquele lugar. Sim. O que é que estás aqui a fazer? E eu acho que Deus é que colocou isso, acho não. Sim. Deus é que colocou, porque eu lembro-me, quando vim para aqui a despedida, foi uma choradeira, toda a gente chorava, eu também chorava. Bispo, agora, eu acho que se fizerem o contrário, eu também vou chorar, toda a gente vai chorar. Sim. Então, Deus, quando nos manda para um lugar, Ele vai conosco. Então, a ideia, o que eu queria passar aqui é, nós temos que entender, nós fizemos um pacto com Deus, um compromisso. Sim. Compromisso. E o primeiro compromisso que nós fizemos, não é com o marido, não é com ninguém, é com Deus. E Deus não se enganou. Sim. Quando Ele nos chama. E se Ele nos manda ir para um lugar, temos que ter fé que Ele vai conosco, Ele vai passar conosco. As pessoas contam a história de um homem que ia passar pegadas na areia, ia passar no mar e estava tudo bem, via 4 pegadas e depois via lá a tempestade, via 2, ele chorava, oh Jesus, deixaste-me sozinho. Agora Jesus diz, não, eu carregava-te. E eu acredito que em qualquer lugar, apesar das situações, Ele vai nos carregar no colo. E se a gente puser Deus no comando, bispa, vai ser fácil. Sim, é isso. Yeah. Então, uma última palavra que você quer deixar às pessoas? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, nesta caminhada, que isso é uma caminhada, o apóstolo costuma dizer, nós estamos num barco de guerra, não estamos num barco de recreio. Vão aparecer situações más, vão aparecer tribulações, mas se nós nos deixamos ser guiados, obrigada, bispo, ser guiados por Deus, nós vamos conseguir vencer, nós vamos ultrapassar tudo e todos. Vamos olhar para trás e às vezes vamos dizer, meu Deus, como é que eu passei por aquilo? E a outra coisa que eu também vejo é, existem pessoas que estão a torcer por nós. Os que estão na terra, pessoas que gostam de nós, pessoas da igreja, os nossos líderes e outros. E também existem pessoas no céu, como dizem Hebreus, que estão a torcer mesmo por nós para que nós consigamos vencer. Então, você não está sozinho, sempre em frente, levanta-te, vai para a frente, que Deus está do teu lado. Muito obrigada, Mariette, gostei Nada, eu que de ouvir agradeço. a sua história. Então, ficamos aqui com mais uma caminhada. Até uma próxima.